Graça e paz, querido. Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9. E me faça um santuário, para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar. Segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Quando Deus tira o seu povo, após longos anos de escravidão no Egito, ele institui o tabernáculo, um santuário. E o texto é bem claro, para que eu habite no meio deles. E esse contexto, muitos têm atribuído apenas à era da lei, dizendo nos dias atuais que nós não precisamos de ir à igreja, de ir aos templos para cultuarmos a Deus. Só que nós precisamos refletir e achar um ponto de equilíbrio nisso aí. Será que de fato os templos perderam a sua utilidade? Será que de fato Deus errou em instituir o templo para que pessoas se congregassem, se reunissem? Ou nós mudamos o texto, o contexto e interpretamos a nossa forma? Quando Deus lá atrás institui santuário e tabernáculo, santuário é mikdash em hebraico, lugar santo ou templo, ou seja, um ambiente propício, onde a presença de Deus ali está. É o ambiente que atrai a presença de Deus. Quando se fala em tabernáculo, aí sim, local físico, onde pessoas se reúnem com um único objetivo: adorar, servir, se tornar mais íntimo de Deus. Esse era o propósito. E quando comparamos, não tem nada diferente com o Novo Testamento. Olha que interessante. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Espera aí. A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, novamente, falando de santidade, ambiente perfeito, para que a presença de Deus se manifeste e ocorra o sobrenatural da parte de Deus. Então, santificação, santidade, lugar santo. Veja que parece que há uma química entre essas palavras. Quando nós olhamos, por exemplo, no que diz respeito a sermos templo do Espírito, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito, santuário do Espírito? Ou seja, a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, nos parece a mesma. Ou seja, nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, o ambiente perfeito para que o Espírito Santo de Deus habitasse, para que Deus habitasse em nós. É esse o contexto. Agora, quando se fala de tabernáculo, aí sim, lugar físico. É a Mishkan. É um local onde as pessoas se reúnem. E ali tem a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Agora, todo esse princípio, todo esse propósito, só é possível se nós voltarmos à origem dos ensinamentos bíblicos. Só é possível se de fato nós encararmos o princípio pelo qual Deus instituiu uma reunião de pessoas, uma congregação de pessoas. Qual o objetivo? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, me parece que o equilíbrio é o mesmo, o princípio é o mesmo. Deuteronômio 31, 12 diz que o povo deveria se congregar para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Ou seja, o objetivo quando o povo se reunia era trazer de tal forma a presença de Deus, atrair de tal forma a presença de Deus, que iriam ser ensinados, doutrinados, direcionados pelos ensinamentos da lei de Deus. Esse era o objetivo. Não era nunca satisfazer as minhas emoções, não era nunca satisfazer aquilo que eu quero, mas sim ser ensinado. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. Ou seja, pastores e mestres, para quê? Para que haja ensino. Mas qual o objetivo do ensino? Para que vocês não mais sejam como meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina. Efésios 4, versículo 11 a 14. Então veja que há um equilíbrio na Bíblia.
ela não se contradiz. O objetivo pelo qual nós nos reunimos, ou deveríamos nos reunir em qualquer templo, deveria ser ou ter como foco principal o ensino da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus. E para finalizarmos, nos dias atuais, segundo estudiosos, 20% do que aprendemos vem do que nós ouvimos, 30% vem do que nós vemos, e 70% do que aprendemos vem quando nós paramos para examinar algum assunto. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse assim, olha, examinai as Escrituras, porque nelas vocês encontrarão a vida eterna. Mas 90% do que nós aprendemos é em grupo e através da fala. Então, querido, reflita. Qual o objetivo dos nossos templos hoje? Reflita, querido, um pouco melhor. Com qual objetivo você tem ido ao templo? Aprender ou satisfazer as suas vontades?